Então, hoje seguimos com a aula 13, tá? O plano era dar um foco em integração sensório-motora, com base em processamento de escalas temporais pequenas aqui. A ideia era discutir esse capítulo aqui desse livro de eletrocepção, que tem um capítulo de um especialista em peixe elétrico, e daí esse capítulo é bem legal, mas eu achei que não cabia legal para essa aula, era meio redundante com algumas coisas, então eu acabei mudando de ideia. Mas eu vou disponibilizar esse capítulo, é bem interessante, para quem estiver interessado nesse assunto. E o capítulo fala do Sarapós, né, que a gente tinha visto na aula anterior, fala das corujas também, que a gente tinha visto antes, e daí ele apresenta um outro tipo de peixe elétrico, aqueles que têm aquela descarga em impulso, né? E que eles têm que fazer uma computação assim, de microsegundos também. E depois ele apresenta os mamíferos. Eu comecei a montar essa aula, falei, nossa, tá ficando um monstro gigante. Eu vou tentar concentrar só nesse pedaço aqui dos mamíferos, tá? E eu acho que é bem interessante, né? Tem a ver com a gente, né? Então eu mudei um pouco, voltou para ser uma aula de processamento sensorial e fazendo alguns elementos com output, né? Então que seria algo como um comportamento, mas em mamíferos. É claro que não vou nem tentar fazer o parecido com o que tem nas corujas, porque o que tem nas corujas está muito bem resolvido, né? Em mamífero não está. Mas vamos dar uma olhada na ideia da localização do som dos mamíferos. E a ideia seria lidar com um som e conseguir atuar apenas com essa informação que vem do som. Então, aqui, uma pessoinha que conseguiu fazer um ataque certeiro nesse grande predador, nesse grande assassino de humanos aí. E ela, para fazer isso, você tem que fazer uma estimação de azimuts e elevação, né? Do mesmo jeito que a gente tinha visto na coruja, né? Que ela estimava o esquerda e direita, né? Que seria o azimute, o para cima para baixo, que seria a elevação, e aqui a gente está colocando um outro elemento, né? Que tem na coruja também, mas aqui só está deixando explícito, que é a profundidade, né? Se aqui está um mosquitinho, né? Nesse pedaço, ele está nessa coordenada, nesses 3 pontos aí, né? Com um determinado valor de azimute, um determinado valor de elevação, um determinado valor de profundidade. E vamos ver como é que o mamífero faz isso. A gente já visto na coruja, né? Que azimute era com pista temporal e elevação era com pista de volume, mas isso era porque ela tem aquelas orelhas assimétricas, né? E mamíferos não tem, né? Então, os mamíferos têm as orelhas numa posição simétrica, e então azimute e elevação, elas são mais redundantes, né? E informam essencialmente sobre as diferenças de volume, as diferenças de tempo, informam essencialmente sobre essa mesma pista, azimute, tá? Mas elas não são totalmente redundantes, tá? O volume, ele é mais atenuado. Existe atenuação de volume só para frequências mais altas, né? Para uma atenuação efetiva em frequência alta. A sombra que a cabeça faz para frequência baixa é mínima, né? Então teria uma diferença de volume muito pequena. Então a gente tem diferença a gente processa diferença de volume, mamíferos processam diferença de volume, mas essencialmente em frequências mais altas, né? Existe também um pouquinho em frequência baixa, mas é bem pouquinho, né? Essa ideia, ela não é a coisa mais informativa. A coisa mais informativa para mamífero em baixa frequência é a diferença de tempo, tá? E aí sim, né? Aqui você vê que tá tudo na mesma cor, né? Quase com diferença zero ali, né? Para frequência baixa, né? Então, entre esquerda e direita, né? Mas a diferença de tempo, ela aparece bem ali nas frequências, aparece bem claro, né?
É claro que tem aquelas questões de ambiguidade, então ele só funciona muito bem para as frequências bem baixas, né? Então, quando você não tem confusão entre os sons filtrados, né? Aquela história dos períodos, que a gente tinha visto na aula das corujas, né? E, tá? E daí a gente vai discutir azimuth melhor daqui a pouquinho, mas é só lembrar aqui que para mamífero, o azimuth é processado por ITD e por ILD, né? Por diferença de volume e diferença de tempo. Aí elevação é uma coisa interessante, né? A gente processa informação sobre elevação com base no espectro no espectro de potência ao longo das frequências, né? Então, ou seja, como que esse som, o som quando ele chega no nosso tímpano, né? Chega no nosso canal auricular, ele primeiro passou por uma filtragem, né? Tanto da cabeça, né? Tanto que a cabeça faz aquela sombra, né? Mas ele também passa por uma filtragem na orelha, né? E a orelha, com todos esses formatinhos que ela tem, ela modula as frequências de forma com uma assinatura, né? Então tem uma assinatura ali de espectro associado à nossa orelha. Então tem frequências que são mais atenuadas, dependendo da elevação, né? Então aqui estão colocadas três espectros de potência, né? O para 0 grau, o para mais 30 e o para menos 30. Né? E, então, são essas pistinhas sutis ali, olhando o espectro todo do som, que permitem a gente tirar informação sobre a elevação. E é super interessante isso, que se a gente mudar um pouquinho o formato da orelha, né? Então aqui a orelha é normal, e você colocar um pedacinho de massa, mudar um pouquinho o formato da orelha. Você poderia mudar o formato da orelha também esmagando, né? Mas a ideia era que seria dando uma esmagadinha que ficasse constante. Você já põe um pedaço de plástico ali na orelha, e quando você muda um pouquinho o formato dessa orelha, esse espectro muda, tá? E daí o experimento que foi feito aqui em 98 foi olhar como que era a estimação de posições com a orelha na posição normal e com a orelha modificada, né? E aqui tá o que acontece, né? Isso aqui é bem interessante, né? O experimento ele era assim, né? Ele era dado para o voluntário ele ficava de olho fechado, né? E ele via uma matriz, ele ficava na frente de uma matriz de falantes, tá? Então, eram 16 falantes, tá? Aqui você vê esses quadradinhos bem regular, né? Então, isso aí, cada encontro aqui era um falante, ou seja, tinham 16 falantes, alto-falantes na frente da pessoa, né? E esses falantes, eles ficavam mais para a direita, mais para a esquerda, né? Ou seja, variando no azimuth, e mais para cima e mais para baixo, variando na elevação. E daí era apresentado um som em um dado falante e era anotado qual era a posição que a pessoa estimou, né? Ela apontava e era anotado, tá? E aqui esse é uma pessoa, né? O PH. Depois tem o PH, o MZ, o JO e o JR. São 4 pessoas que fizeram essa tarefa, né? Aqui antes, né? Então aqui antes de colocar qualquer coisa na orelha. Né? Então elas respondiam desse jeito. E aqui o que está essa outra matriz meio torta, né? São as estimações médias. Tá? As estimações individuais são os pontinhos e as estimações médias em cada falante estão representadas pela matriz. Tá? E as pessoas vão mais ou menos bem, né? Elas conseguem estimar os falantes mais de cima, mais para cima, os demais mais para baixo, e fazem bem, né? Conseguem estimar bem a posição dos falantes. Mas daí o experimento consistia em avaliar como que acontecia se mudasse o formato da orelha, né? Então, mudou o formato da orelha e daí, de repente, pum, todas as respostas de elevação ficaram ruins, ou seja, as pessoas não conseguem perceber mais elevação. Façam isso algum dia, pega na hora que terminar a aula, depois vocês ficam brincando, coloca o som numa posição, coloca um falante numa dada posição
e percebe onde que ele está, e depois muda o formato da sua orelha, e vocês vão ver que vocês vão perder totalmente essa informação sobre elevação. Uma mudança pequenininha, só dando uma esmagadinha de leve na orelha, tá? E é isso que aconteceu nesse dia zero, na hora que colocaram um pedaço de plástico na orelha da pessoa, elas não conseguiam perceber a variação das elevações. Elas percebiam tudo numa posição só, era meio estereotipado, caía sempre na mesma altura ali, né? Para algumas pessoas era mais para baixo, para algumas pessoas era mais para cima, para algumas pessoas era um pouco mais para o meio, né? Mas variava. E depois, só que eles ficaram com esse pedaço de plástico por muitos dias, né? Ficaram por semanas com isso, né? E ao longo desses dias, eles iam treinando, né? Lidando com o mundo, olhando onde estava o som, né? Eu via que tinha uma fonte sonora ali, tá aquele passarinho ali, e aprendendo como que era a relação dos sons que chegavam e as posições guiadas pela visão, né? A gente já viu, né, que a visão, nas corujas, pelo menos, ela é guiada a audição é guiada pela visão, e nos mamíferos, nos humanos aqui, parece que a coisa é meio parecida. E então o que os humanos aqui, esses voluntários foram fazendo, eles foram aprendendo aonde estavam as fontes sonoras e conseguiam fazer a relação entre a posição das fontes sonoras e essa nova assinatura do espectro que estava chegando na orelha deles. E ao longo de vários dias eles começaram a aprender aquilo, né? Até que depois de algumas semanas eles conseguiam, usando aquela orelha modificada, né, conseguiam fazer uma estimação bacana de altura, né, de elevação. Ou seja, aprenderam um pouco com isso, tá? E depois só fizeram o teste, né? Vamos tirar essa orelha modificada, vamos botar o normal, né? E as pessoas conseguiam fazer bem também, né? Então, eles aprenderam algo a mais, né? Eles conseguiam trabalhar tanto com a orelha original quanto com a orelha modificada, né? Eles conseguiam, nos dois casos, eles conseguiam responder bem para a elevação, né? Tá? E dá para ver aqui que o azimuth não é muito influenciado, né? O esquerda e direita não é muito influenciado pela orelha modificada, né? O que modifica mesmo é a elevação, tá? E isso explica um pouco por que esses... quando você coloca som no fone de ouvido, você consegue perceber mais o esquerda e direita, mas não muito essa outra dimensão, a elevação, né? E parece que isso depende muito de como que é a sua orelha, de como que é a transformação dela, como que a sua orelha transforma o som para conseguir gerar essa informação, né, de elevação, tá? E bacana. E depois isso aqui foi estudado um pouco melhor, né? Se sabe pouco sobre elevação ainda, mas se sabe um pouco melhor. E esse estudo foi feito essencialmente com gatos, né? Em que eles têm espectros, assinaturas de espectro que varia dependendo da elevação, né? Então, a orelhinha do gato está aqui, nesse formato, ela filtra o som de uma determinada forma, o que está colocado em verde é sempre o 0 graus, né? E daí você olha como que está o vermelho, né, que seria 60 graus para cima, como que é o espectro em relação dessa posição 60 graus em relação à posição 0, né? Então você vê que existem esses vales, né, esses notches, né, essas frequências que são filtradas, que são removidas, né? Então cada elevação ela está associada aqui no gato, está associada com para esse gato, nessa orelha que ele tem aqui nesse formato, cada elevação está associado a um note numa posição diferente, né? Parece que os notes vão ficando um pouco mais graves aqui, né? Então, aqui não tinha, né, no de cima não tinha note, não tinha uma frequência que, né, não tem o buraco de frequência, né? Você começa a atenuar lá para frente, para frequências bem mais agudas, e ao passo que quando vai para 30 graus, tem um note aqui numa frequência mais aguda, depois aqui fica um pouquinho mais grave, e aqui fica mais grave ainda, né? Então parece que
o gato aqui, ele tem essa associação, para conseguir tirar informação sobre a elevação, ele fica processando esses notes, tá? Essa é a pista que chega na orelha dele. É claro que o gato tem toda aquela, ele muda a posição da orelha, né? Ele faz umas coisas mais sofisticadas do que o humano, mas na posição padrão aqui, esse experimento foi feito com o gato anestesiado, né? Então ele não está mexendo a orelha. Quando ele fica na posiçãozinha da orelha padrão dele, ele tem esse formato esse formato de espectrograma dependendo da elevação. E depois o que viram foram correlatos, né? Então encontraram células em diferentes etapas, em diferentes níveis do sistema nervoso do gato. Acharam células que elas disparam menos. São células tanto do núcleo coclear, né, quanto do colículo ali, então que elas têm uma especificidade para determinados notes. Então essa célula aqui especificamente, ela tem uma inibição para esse note específico aqui, para esse furo na frequência aqui, para pouca amplitude, para quando o espectro o espectro ele é alto em vários pedaços, só tem um buraco, ele responde para o lugar onde está esse buraco. Essa célula especificamente responde para essa frequência, né? Mas se você vai para a célulazinha do lado, célula do mesmo tipo, mas do lado ela responderia para uma outra frequência. Então você teria a codificação dos notes, né? Então por inibição da taxa de disparo, né? Então ela dispara sempre alto, mas quando o note está na frequência específica dela, ela tem uma redução, né, na taxa de disparo. Então ela conseguiria trazer informação sobre elevação, porque ela responde para esses notes, né? E existem células de outro tipo, né, que seriam o oposto aqui, né? Então que elas responderiam pouco para notes em diferentes posições, mas quando o note está na frequência específica dela, ela responde mais. Esse tipo de célula foi encontrada no colículo inferior dos gatos, né? Então, parece que existe essa informação, está mostrado aqui, então, que existem células que respondem para elevações específicas, porque elas respondem para espectros diferentes, né? Então, a posição do note, né? Bem legal, né? Então, esse é o pedaço da elevação. A pesquisa, né, de elevação ainda tem muito a ser descoberto ainda. Não é bem resolvida na literatura. Tem esses correlatos de algumas células respondendo para isso. Tá? Então, tem muita coisa ainda para descobrir. E uma outra coisa que era importante, eu tinha falado primeiro lá do azimuth, né, da elevação, agora a profundidade, que é uma outra coisa que é estudada, que é importante também para mamífero, mas que é pouco estudada também, né? Mas a profundidade, ela é definida pelo volume do som, né? Então, se o som é alto, ele provavelmente está mais perto, né? Então, é claro que isso depende muito da experiência, se o som é conhecido ou não, né? Mas depende do volume. Ele também depende da reverberação da sala, então você consegue tirar, a partir dos ecos, você consegue saber se ele está mais próximo ou mais distante, né? E também depende do espectro de frequência, né? Então são várias pistas que indicam isso, que indicam sobre profundidade. E essa as pessoas percebem isso, né? Então aqui foi feito um experimento em que a pessoa ficou... ela está a pelo menos 3 metros da fonte sonora, e daí são apresentados 2 sons, né? Então, um som a 3 metros, outro som a 4 metros, né? Então, sempre pedido para a pessoa comparar o som 0, né? O som que seria o som de 3 metros, com o som, com sons diferentes, que são mais distantes, né? Enfim, na verdade são 2 sons, né? Pode estar mais perto ou mais distante, e as pessoas conseguem perceber as diferenças. Quando as diferenças são grandes, né? Entre o 3 com o 4, por exemplo, seria 1 metro de distância, elas percebem com uma precisão maior, né? Elas acertam
eles conseguem estimar a proximidade com mais certeza ali, né? Então, mas quando as diferenças são pequenininhas, eles acertam bem menos, né? E isso aqui são as pessoas que enxergam, né? E as pessoas os cegos, por exemplo, eles têm uma estimação de pessoas cegas, pessoas com deficiência visual, elas conseguem estimar distância com mais precisão, com maior acurácia, tá? E então é um tipo de informação que depende também do jeito que o sistema nervoso se desenvolve, né? Então tem a ver com aprendizagens, né? E a plasticidade do sistema nervoso, e para conseguir processar essa informação. Então as pessoas conseguem perceber distâncias, mas pessoas que lidam unicamente com essa pista, né? Então que navegam unicamente ouvindo o som, elas são melhores para isso. Tá? Tem até alguns correlatos, né? Isso aqui, o correlato encontrado para profundidade é cortical, né? Então fizeram imagens olhando e mirando no córtex temporal, né? E viram que existia existe diferença de disparo, diferença de atividade, né, dependendo da distância, dependendo da intensidade, né, então que de alguma forma isso estaria sendo codificado no córtex, mas é bem genérico, né? E o que a gente sabe sobre profundidade talvez seja ainda menos do que se sabe sobre elevação, tá? E o que a gente sabe mesmo é sobre azimuth, né? Isso que a gente sabe bastante sobre localização de som em mamífero, que é sobre o azimuth, né? E muito disso tem a ver com o que se foi descrito em coruja, né? Então, a gente tinha visto isso aqui, né? Aqui da coruja, fizeram um estudo, acharam o mapa, e viram como é que computava ITD com aquelas linhas de atraso e detecção de coincidência, né? A gente já viu tudo isso na aula 11, quem não lembra, assiste lá o vídeo de novo. E daí, quando você vai no livro de neurociência, o Kandel, lá da vida, você vê como é que ele tem a descrição toda sobre como que é o processamento do som, como que chega, isso aqui a gente já está careca de ver, né? De como que ativa na cóclea, e a cóclea, como que a cóclea filtra, como que ativa o receptor, e depois você consegue buscar a informação sobre azimuth, olhando as diferenças de tempo, diferença de volume, né? Então, diferença de tempo seria processados por essas linhas de atraso também, né? Então, existiria uma célula respondendo para cada atraso, né? Então, de uma forma bem similar à das corujas, né? E teria no nosso mesencéfalo, a gente teria essas linhas de atraso e os detectores de coincidência, né? De uma forma bem similar com o que acontece na coruja, e também teria o sistema de processamento de volume, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhe, e depois sobe e chega no córtex, tá? Tudo resolvido, tudo lindo, tudo ótimo, né? Até que apareceu esse cara aqui, ó. Pá, David McAlpine. Em 2011, ele falou, vamos fazer um registro sistemático aqui no mamífero, no colículo, e no colículo inferior, e ele fez os registros no porquinho da Índia, né? E o primeiro registro que levantou essa questão de forma bem clara foi feito no porquinho da Índia. Depois você vai procurando na literatura, você vê que tem mais, já tinha evidência daquilo. Mas o David McAlpine levantou essa bola ali, que tem alguma coisa acontecendo diferente. E olha só o que ele encontrou quando ele registrou no porquinho da Índia. Ele encontrou, aqui está colocado o ITD, né? Então as diferenças de tempo entre as orelhas, ele colocava um fone de ouvido na cabeça um fone de ouvido no porquinho da Índia, e daí ele registrou um monte de células, né? Variando o ITD, tá? E aqui estão as células que respondem para frequências ao redor de 250 Hz.
Aqui as células que respondem ao redor de 500. Aqui as células que respondem ao redor de 750. Ao redor de 1000, ao redor de 1000, 1400 Hz. E o que você enxerga aqui? Você enxerga que todas as células têm um tuning curve parecido. Parece que elas disparam todas do mesmo jeito. Elas disparam todas do mesmo jeito. Mas elas não deveriam todas disparar do mesmo jeito. Elas deveriam responder, cada célula deveria responder para uma posição de forma diferente. Então, que cada célula responde para um ITD. Mas não, parece que não é bem assim. Todas as células respondem do mesmo jeito. Tá? Ou seja, aqui você consegue tirar a média. Então, as células que respondem para 250, elas são essas roxinhas aqui. Todas elas caindo mais ou menos desse mesmo jeito. As células que respondem para 1400 são as vermelhinhas aqui, né? Todas elas caindo mais ou menos do mesmo jeito, né? E o que era interessante é que elas mudavam a atividade dependendo do ITD. Só que quando, por exemplo, olhando para aqui para 250 Hz, né? Eles viram que o lugar onde o ITD que gerava mais disparo era ao redor de 400, um pouquinho mais, 500 microsegundos, né? 500 microsegundos. Mas se você olha a cabeça de um porquinho da Índia, ela tem ao redor de uns 10 centímetros, né? A cabeça de um porquinho da Índia. E faz a continha de velocidade pegando a velocidade do som e a distância entre as orelhas, você vê que a distância fisiológica, a distância que acontece, considerando a distância de fato entre as orelhas, o distanciamento entre as orelhas do porquinho da Índia, e considerando a velocidade do som, o que ele de fato escuta não chega nem nos 200 microsegundos. Tá? Então, o máximo de delay é 200 microsegundos, mas aquela célula está disparando mais por um estímulo que ele nunca escuta. Ele está disparando mais para os 500 microsegundos. Você fala, meu, tá tudo errado aqui, tá tudo louco, não estou entendendo nada. Como raios a célula dispara mais para um estímulo que não, para um ITD que não existe, que não é que ele não escuta na natureza, né? E isso dele veio com uma outra ideia, que na verdade a gente não tá, os mamíferos não estão trabalhando com esse sistema, um sistema de cada célula responde para um atraso, né, que é o que está no candeal. Não é isso. O que ele diz o que ele propôs é que seria um outro código, um código baseado em taxa, né? Ou seja, quanto mais a taxa de disparo é que informa sobre o atraso, né? Então, ao invés de ser um labeled line, né? Ou seja, que cada célula responde para um atraso específico, aqui as células responderiam, a mesma célula responderia para vários atrasos em relação à taxa de disparo. Ou seja, quanto se atrasa mais, dispara mais, aqui no caso, né? Então, se atrasa mais para a direita, ou seja, se a direita chega antes aqui, né? Então, se a direita chega antes, a célula dispara mais, tá? E aí tudo bem, né? Então, você teria células respondendo para a taxa e não para a labeled line, ou seja, não tem nada a ver com o que tem nas corujas, né? Então, parece que é uma coisa totalmente diferente, tá? Complicou, né? Complicou. E vamos olhar com cuidado? Vamos olhar com cuidado, e acho que para conseguir olhar com cuidado, a gente tem que ir bem para trás. Vamos pensar como que os mamíferos evoluíram, como que os mamíferos interagiam com os outros animais, isso numa era bem antiga. Vamos para o Jurássico ali. Vamos olhar no Jurássico o que aconteceria, o que acontecia como que mamíferos e répteis e as aves interagiam, né? O mamífero era eles eram pequenininhos e essencialmente presas dos dinossauros aí, né? Dos répteis. E viviam à noite, né? Então tinham
viviam escondidos, viviam intocados, né? Ratinhos vivendo intocados. Isso é o que se encontra no registro fóssil dessa época. Tá? E eles tinham uma coisa interessante em relação à audição. Os mamíferos, eles tiveram essa mudança na amplificação do som, né? Então, um pré-mamífero aqui teria, ele tem uns ossos do crânio e um ossículo apenas, né? Já os primeiros mamíferos, esses ossos foram modificados nos ossículos de amplificação do som, né? E o que é legal disso é que os mamíferos conseguiam escutar sons muito mais agudos, né? Então aqui a gente está colocando, aqui tem um gráfico mostrando limiares em função das frequências, tá? E aqui os humanos, né? Os humanos não estão nessa época, né? Óbvio. Mas só está colocado aqui o humano com esse azulzinho mais escuro e vários mamíferos, né? Colocando aqui que eles aparecem sempre com uma frequência mais aguda do que a faixa que é observada em répteis e aves, tá? Então, mamíferos conseguem escutar sons mais agudos. E isso é super interessante, porque os mamíferos, eles criam um canal de comunicação só deles, né? Então, a vocalização de mamíferos, então aqui os filhotinhos aqui se comunicando com a mãe, tá atraindo a mãe pro abrigo aqui, para a toca, né? Essa comunicação é toda em sons mais agudos do que répteis e aves conseguem processar, né? Então, tem uma comunicação específica ali, super importante para o nosso cuidado parental, essas coisas todas que aparecem em mamífero, né? Enfim, então, temos um sistema de comunicação com sons mais agudos, e isso parece uma coisa muito importante foi muito importante nesse período aqui, tanto para a sobrevivência, e tá aí, preservou, e a questão é que toda a nossa audição derivou disso, né? Mas se você vai num mamífero atual, né, vai lá no porquinho da Índia, e registra as células cilianas da orelha dele, colocando tons de diferentes frequências. Então, aqui foi feito um registro dessa célula, tá, com tons de diferentes frequências. Você consegue gerar o phase locking, né? Lembra dessa história do phase locking? Então, que o potencial de membrana varia de acordo com a fase da onda sonora que chega na superfície, né, que é detectada por esse receptor. Tá? Então, para 100 Hz você tem phase locking, para 300 Hz você tem phase locking também. Claro, cada célula tem seu phase locking, né? Mas as células ciliares da cóclea, elas fazem phase locking para as diferentes frequências. Mas quando você vai aumentando as frequências, você começa a ter esse componente DC, né? Então, um componente de corrente contínua, né? E além do componente AC, né? De corrente alternada. Tá? Então, na célula, você tem você começa a enxergar os dois componentes no potencial de membrana. Tá? Aqui era praticamente só corrente alternada, né? Só o componente do phase locking, mas quando você vai subir na frequência, você começa a ter uma resposta DC também, né? Ou seja, que vai virando uma resposta tônica, né? Não vai virando só os spikes no pico, vão virando, quando você vai subindo muita frequência, os disparos, eles não estão mais associados à fase da onda, tá? Então, só tem aquelas células que respondem para 500 Hz, mas não existe mais phase locking. Ou seja, se não existe mais phase locking, não tem como existir mais codificação temporal. As frequências agudas, que eram que esses mamíferos aqui estavam usando,
elas não têm como trazer informação temporal, elas só trazem informação sobre volume, né? O DC aqui, ele é proporcional ao volume do som, né, também. Ou seja, não dá para ser um sistema baseado em tempo, tem que ser um sistema baseado em volume, né? E aqui está só mostrado o quanto que existe de... Isso aqui é uma medida de phase locking, né? Então, isso aqui é a medida de phase locking do mamífero e de uma ave, né? E o phase locking das hair cells de mamífero, ele é até menor do que o das aves. Ou seja, as aves ficam nessa faixa aqui de frequência e elas fazem phase locking para toda essa frequência. É isso que se enxerga na coruja, tá? Tem phase locking até quase 10K, né? 10.000 Hz, tá? Claro que vai caindo o phase locking conforme você vai aumentando a frequência do som, mas sempre tem sempre para toda a faixa de som que a coruja escuta, existe phase locking em diferentes níveis, né? Ou seja, sempre se comporta como isso. Nos casos mais extremos, se comporta como isso, que tem um componente AC pequenininho, ele tem pouco menos phase locking, né? Mas para os mamíferos, eles fazem phase locking numa faixa de frequência mais estreita, ou seja, eles escutam muito mais agudo, mas eles têm a possibilidade de fazer codificação temporal apenas para sons mais graves, né? Ou seja, elas lidam muito com volume, com diferença de volume mesmo, né? Então, se faz phase locking até uma frequência baixa e escuta frequência muito mais alta e localiza som em frequência muito mais alta, não pode ser em tempo, tem que ser em volume, tá? Ou seja, para fazer essa comunicação aqui, de alta frequência, está sendo usado, o receptor está respondendo dessa forma. Ou seja, não dá para ser um sistema que nem esse que tem na coruja, tá? O ITD não é informativo em alta frequência, ou seja, não pode ser desse jeito, né? E tem que cair para volume. E é interessante que como que vale a pena estudar a evolução, né? Olha só como é que é a evolução do tímpano, tá? Aqui eu vou colocar, aqui eu estou mostrando nas eras, né, para os diferentes grupos de anfíbios, de répteis e aves e de mamíferos, aonde que apareceu o tímpano, tá? E o tímpano apareceu em 3 momentos, em cada um desses grupos. Apareceu nos anfíbios, então o anfíbio tem tímpano, né? Apareceu nos lagartos, aqui é um esquamata, né? Os lagartos têm tímpano, as corujas, né? Os testudines aqui, são as corujas que também têm tímpano, e também apareceu nas aves, né? E os dinossauros estão aqui junto com as aves, né? E só que extintos no final do Cretáceo, né? E então as aves têm seu tímpano também, tá? Então aqui surgiu para os anfíbios, surgiu para os répteis e aves, e surgiu também independente para os mamíferos. Ou seja, o tímpano apareceu em 3 momentos diferentes, tá? O ancestral comum não tinha tímpano. Ou seja, você achar que tem uma homologia no sistema nervoso para processamento de som, é pouco provável, né? Se você tem o tímpano aparecendo em 3 momentos na evolução, provavelmente o sistema nervoso associado ao controle do sistema auditivo pode até ter convergência, mas ele não vai ser um sistema de fato homólogo, né? Não tem como, tá? E aqui está um gatinho, né? Com a coca do jeito dele ali. Tá? Então, eles têm eles lidam com uma frequência diferente e eles também evoluíram diferentemente, né? Evoluíram por caminhos... o tímpano é uma convergência, né? Para esses 3 grupos. Tá? E quando você... então, para trabalhar com alta frequência, você tem que trabalhar com LD, né? E, de novo, foi feito experimento no gato, né? E o gato, os centros
do mesencéfalo, associados com os centros da ponte, né, associados com processamento de LD, são os núcleos olivares, né? Os núcleos olivares são uma característica única de mamífero, né? E os núcleos olivares, aqui está colocado o LSO, né? O LSO, então, da ponte, né? E do LSO vai para o mesencéfalo, vai para o colículo, né? E o LSO, ele recebe um input excitatório e um input inibitório. Um input excitatório ipsilateral, né? Então, o LSO esquerdo recebe uma excitação do lado esquerdo, e ele recebe também uma inibição vindo do outro lado, né? Uma inibição contralateral. Então, aqui seria do lado direito, a inibição vindo do lado direito, tá? Então, o LSO faz uma computação com excitação e inibição. A gente já viu isso algumas vezes nesse curso, né? Um exemplo que a gente tinha visto de excitação e inibição para processar ILD era da coruja, né? Então, no LLDP, né, não é núcleo olivar, porque não é mamífero, né? Eles têm o núcleo dele específico de aves e répteis, né? Que é esse LLDP. E eles recebem, essas células da LLDP, elas recebem um input excitatório de um lado e um input inibitório do outro, né? Então, também é um balanço entre excitação e inibição, né? Só que é diferente, né? Porque aqui, ó, o lado esquerdo manda para o lado esquerdo manda para o direito, a excitação, né? Aqui a excitação é do próprio lado esquerdo e a inibição vem do outro lado, né? Ou seja, não vai ser exatamente assim, né? Vai ser como? Se a gente fizer um registro aqui, vai ser como? Né? Aqui, como a gente vê essa curva desse jeito, como aqui a excitação e inibição é invertida, a taxa, a curva vai ser invertida também, né? Então, se você registra no LSO direito, no LSO esquerdo, os sons que vêm da esquerda, né? Eles vão gerar muita excitação e vão gerar muito disparo no LSO. Né? Aí um som que fica na frente, ele vai gerar uma taxa de disparo menor, né? Porque ele tem tanto excitação quanto inibição, né? Mas já um som que está muito mais alto na esquerda, um som que vem da direita, que vai estar muito mais alto na direita, ele vai dar muito mais inibição aqui, né? Então então, com essa inibição, você tem menos disparo, tá? E isso aqui acontece para os sons altos, né? Então, aqui estão mostradas células do LSO que respondem para estímulos muito agudos, né? Maiores. Não, isso aqui é para menor do que 10 kHz. Mas se você vai para maior do que 10 kHz, é a mesma coisa, né? Então, as células do LSO, elas respondem tanto para som agudo quanto para som grave, né? Então, para essas células específicas, né? Cada célula responde por uma frequência específica. E sempre com essa mesma cara que a gente tinha visto aqui, tá? Então, ou seja, clara convergência, né? Com as corujas, né? Só que com um circuito diferente, com detalhes diferentes, né? Mas a base, a lógica do circuito de ter excitação de um lado e inibição do outro é a mesma, né? E bacana, né? Então, ILD é desse jeito que aqueles mamíferozinhos deviam estar lidando, né? Então, era com esse som que não traz nenhuma informação temporal, a princípio, que era dessa forma que eles estavam conseguindo se comunicar nessas altas frequências. Bacana. Então, parece que LD foi a coisa, né? Que guiou essa evolução inicial dessas células. E aqui, vamos olhar, vamos brincar com esse gato aqui, fazer esse registro, não colocando o som numa posição, tá? Vamos colocar esse som no fone de ouvido, tá? Vamos botar no fone de ouvido no gato e apresentar ILD, né? E vai dar a mesma coisa, né? Aqui a gente tinha falado de sons mais para a direita, que dispara, um som da direita que dispara pouquinho, e um som da esquerda que dispara mais. É isso que se enxerga quando você pega aqui uma célula que responde para baixa frequência, no caso aqui foi uma célula de baixa frequência, né? Responde para 566 Hz.
você tem esse padrão que é muito parecido com o padrão que a gente tinha visto com sons que vêm de fora, né? Os sons apresentados no ambiente, tá? Variando, então, a taxa de disparo dependendo da posição no ambiente. Mas se você olha aqui a taxa de disparo, mas isso aqui colocando ILD. Mas já que você está trabalhando com fone de ouvido, dá para brincar tanto com ILD, variando com volume, mas dá para fazer também com ITD, né? E não é que quando você coloca o ITD, a célula responde de um jeito estranho também? Olha só, existe quando você varia o ITD, ou seja, ele está chegando antes na esquerda ou antes na direita, o padrão de disparo da célula muda. Não é um negócio claro, né? É uma bagunça aqui, né? É uma bagunça. Não é um negócio que, quando está do lado ipsilateral, dispara mais, quando está do lado contralateral, o som está vindo do lado contralateral, dispara menos, né? É uma coisa que tem um padrão mais complicado, né? Não é muito bom ter esses padrões muito complicados para conseguir processar a informação, né? Mas já dá para ver que o núcleo olivar LSO, que a princípio ele processa ILD, ele também tem uma respostinha para ITD, né? O ITD também muda a resposta, né? Beleza. E daí como é que a gente pode usar isso para o nosso favor? Né? Então vamos, como é que a gente pode olhar, como é que a gente pode entender isso, então? Então essa célula aqui do LSO, né? Quando a gente coloca ILD, o que está acontecendo, né? Então aqui a célula do LSO ela recebe a excitação ipsilateral e inibição contra, né? E aqui então está a excitação ipsilateral e a inibição contra, tá? Vamos entender como é que a gente gera um gráfico como esse. Como é que a gente gera uma taxa de disparo dependendo. Isso aqui é babinha, né? Então, se você tá o som, se você coloca o som só na esquerda, né? Então, ou seja, o som só ipsilateral, ele está registrando no LSO da esquerda sempre, né? Então, você tem, quando você tem estimulação apenas, né? A inibição não existe. Ou seja, você gera, se só tem inibição, você gera uma taxa de disparo alta, tá? É o 1 aqui, né? Já se você coloca o som na frente, você tem um balanço, né? Entre excitação e inibição, tá? Você tem um balanço entre excitação e inibição, você não tem aquele mesmo nível da taxa, não tem o mesmo grau de disparo, a mesma taxa de disparo, tá? Então você tem uma taxa de disparo um pouco menor. E se você coloca o som só vindo do lado contralateral, só vindo da direita, você vai ter só as inibições, né? Só os inputs inibitórios, tá? E resultado, você tem menos disparo, tá? E quando você brinca com... E quando você brinca com ITD, né? Então vamos olhar de novo na LSO, que é a área que está tradicionalmente vista como uma área que processa diferença de volume. O que acontece quando a gente faz essa bagunça aqui, colocando som variando, chegando o som no mesmo volume, né, mas variando no onset, né? Quando que ele chega, né? O tempo de chegada do som, o som fazendo o som da direita chegar antes ou o som da esquerda chegar antes. O que acontece quando você olha essa mesma estrutura agora só processando ITD, tá? E é claro que se você está mexendo no tempo, você vai mexer no tempo dessas excitações e inibições, tá? E aqui a gente vai fazer o quê? Com que o som ipsilateral chegue antes, tá? Eu fiz de um jeito que o som ipsilateral chegou antes, depois tem as inibições chegando um pouquinho depois, tá? E é um som que tem tudo, né? Que ele faz, ele dá são dois sonzinhos, né? Que ele chega, dois sonzinhos, que ele chegou primeiro, né? Na esquerda, depois na direita, depois o segundo, na esquerda, depois na direita de novo, né? E aqui você vê o quê? Que quando tem essa excitação, não tem, naquele momento, a inibição. Ou seja, aqui faz disparar bastante, certo? E daí virou o 1 aqui, seria mais ou menos aqui, né? E quando você coloca os dois chegando ao mesmo tempo, é o que você já tinha antes, né? Ou seja, você dispara menos, né? Aqui tá só é relativo, né?
Mas aqui foi o lugar onde ele chegou ao mesmo tempo e dispara menos. E depois, quando eu faço chegar na direita primeiro, vai chegar na direita primeiro, né? Ou seja, tem a inibição, mas a inibição já está caindo, e daí tem excitação, tá? Então daí faz disparar bastante. Daí, eram 2 sons, né? O tutu, né? E nesse segundo som, então aqui disparou bastante, depois aqui disparou bastante de novo. Ou seja, você faz com que tenha bastante taxa de disparo de novo, tá? Ou seja, o LSO, ele responde também para ITD. Ele não é a coisa perfeita para processar diferenças de tempo, mas aquele circuito ali também meio que serve para isso, né? Ou seja, não ele responde claro para ILD, mas ele responde de alguma forma, ele muda a resposta para ITD. Mas esse sistema de processamento de ILD, ele funciona bem para alta frequência, né? Que são aquelas frequências que são muito atenuáveis, né? Mas e se começar para trabalhar com frequência grave, tem que processar ITD, né? E aquele circuito consegue processar ITD de alguma forma, né? Então, é muito fácil mudar esse circuito, evoluir, né? Duplicar esse circuito, mudar um pouquinho para codificar bem esse ITD. E é isso que esse MSO faz, que parece que é uma estrutura derivada é uma estrutura irmã ali do LSO, mas que é perfeita para trabalhar com o ITD. E olha só como é que ela é. Ela é uma modificação desse circuito, né? Que tem excitação e inibição aqui, né? Só que ela tem 2 excitação tanto ipsi quanto contralateral. As 2 excitações, o MSO, ele recebe excitação dos 2 lados e recebe inibição também dos 2 lados, tá? Recebe inibição tanto ipsi quanto contralateral, tá? E vai ser com esse circuitinho que a gente vai lidar agora para conseguir entender como que se dá o processamento de ITD no MSO de mamífero, tá? Então, 2 excitações, uma excitação ipsi e excitação contralateral, inibição ipsi e inibição contralateral também, tá? Isso tudo no MSO. E como raios acontece isso? Tá, então vamos olhar só esse circuito aqui e vamos olhar o que acontece quando a gente põe um som só do lado esquerdo. Então a gente está registrando no MSO esquerdo e a gente apresenta som só na orelha esquerda do gato, tá? O que a gente vê é o quê? Que existe uma excitação, que é o que está em verdinho aqui, e existe uma inibição, que é o que está em vermelhinho aqui, tá? Ou seja, quando eu coloco o som no lado esquerdo, ipsilateral ali do MSO, da célula do MSO que eu estou registrando, eu vejo que o potencial de membrana faz um pulso. Primeiro ele excita, depois ele inibe. O potencial primeiro é uma despolarização, um potencial excitatório, depois um potencial inibitório, tá? Isso porque tem a excitação, que chega um pouquinho antes, e depois essa inibição, que chega um pouquinho depois. Tá? O tempo aqui é super importante, né? Óbvio, né? Então, tem essas sinapses gigantonas aqui que permitem modular o tempo para ficar bem precisinho, bem preciso. Então, a gente tem essa excitação e tem essa inibição, tá? E você gera esse pulso, que está em azul aqui, o azul para representar esse lado todo. Não é só dessa. A inibição é o que está em vermelhinho, né? Então, a inibição, que é essa célula do LNTB aqui, do núcleo lateral do corpo trapezoidal. E então tem uma excitação que vem dessa célula aqui e uma inibição que vem dessa célula aqui. Tá? Então, a excitação acontece antes, a inibição acontece depois, e gera esse pulso. Tá? Então, aqui a gente chama esse potencial pós-sináptico de excitatório inibitório. Tá?
Então, é um potencial pós-sináptico, excitatório, seguido da inibição, né? EI-PSP, tá? Excitou, depois inibiu o MSO. A gente está registrando no MSO e a gente vê essa variação da voltagem da membrana, tá? Beleza, esse é o lado... Isso aqui é só quando apresentou o som do lado esquerdo, né? Então, registrando no MSO esquerdo, olhando o potencial que vem quando você apresenta o som só do lado esquerdo. E agora vamos olhar o do outro lado, tá? Então, a gente vai mantendo o registro da mesma célula, apresentando só o som do lado direito. Daí a gente tem o quê? Também um pulso. Mas esse pulso, ele começa com uma inibição, tá? Isso aqui chega antes, tá? Essa inibição aqui do MNTB, no núcleo medial do corpo trapezoidal, ele chega antes do que a inibição, tá? Então, quando você observa o potencial de membrana olhando só os inputs que vêm do lado contralateral, primeiro você tem uma inibição, que é o que está em vermelhinho aqui, primeiro você tem a inibição, e depois você tem a excitação. Depois você tem a excitação. Tá? Então você gera um pulso também, só que é um pulso no MSO, né, um potencial de membrana, que ele começa com uma inibição e depois ele vai para uma excitação. Ou seja, é um potencial pós-sináptico inibitório, excitatório. Né? Primeiro inibe, depois excita. Tá. Então esses são os inputs, quando você olha os inputs só de um lado ou só do outro. Né? E é legal que agora a gente consegue brincar com quanto que esses potenciais se sobrepõem, o tempo preciso dele, né? Então aqui a gente fez o pulso ipsilateral chegar antes. Não, aqui a gente fez o pulso ipsilateral chegar antes. Aqui a gente fez o pulso ipsilateral chegar depois. Então o azulzinho está depois do amarelinho, né? Então a gente fica brincando com esses delays, ou seja, brincando com a nossa pista de ITD, e daí a gente olha como que essas células estão... Como que o MSO dispara, tá? E o MSO, se ele tem os pulsos colocados dessa forma, né, que o ipsilateral chega antes, né? O ipsilateral leads o contralateral, né? Então ele chega antes, o ipsilateral chega antes. O potencial, a soma disso gera um potencial de membrana no MSO, quando você coloca os dois ao mesmo tempo, só que um chegando um pouquinho antes, você gera um potencial de membrana que sobe muito pouquinho, né? Ou seja, essa parte da excitação contrabalanceia a parte da inibição. Ou seja, aqui soma zero quase, né? E aqui também quase soma zero, né? Essa excitação está associada a uma inibição aqui, também soma quase zero. Ou seja, o potencial de membrana, quando você coloca o ipsilateral chegando antes, né? O som da esquerda chegando um pouquinho antes, faz com que o potencial de membrana dá uma flutuadinha, mas não gera spike, não dispara, né? Já quando você coloca um som com ITD zero, ou seja, os dois chegam ao mesmo tempo, você não tem tanto cancelamento, né? O que acontece? O cancelamento é parcial. Daí você gera um potencial, a soma dos potenciais gera o potencial conjunto, né? Com os dois inputs ao mesmo tempo, faz gerar alguns disparos, tá? E quando você coloca o som contralateral chegando antes, né? Então o som da direita chega antes do da esquerda. Aí tem uma soma gigante, né? Então o pedaço que inibe, eles não, os dois pulsos não se contrabalanceiam, né? Ou seja, eles se somam, na verdade, né? E você tem um montão de spike, né? Porque o potencial de membrana varia do MSO, varia um montão, dispara um montão, né? Lindo! Ou seja, conseguimos pegar aquele circuito
que trabalhava com excitação e inibição, que funcionava muito bem para ITD. Fizemos uma modificaçãozinha, a evolução gerou, por mutação aleatória, gerou um circuito que permite trabalhar com esses pulsos, que responde muito bem para ITD, gerando taxas de disparo maiores, taxas de disparo que variam de forma consistente com os atrasos, né? Ou seja, um som que chega ipsilateral gera pouco disparo, ou nenhum disparo, e um som contralateral gera um montão de som, montão de disparo, né? Então, um som que chega antes na direita gera muito disparo no MSO da esquerda, tá? Muito bonitinho, né? E totalmente diferente das aves, né? Totalmente, ou seja, nas aves a gente tinha o detector de coincidência, e aqui a gente tem um detector de coincidência do pulso, né? Que faz, então, lá a gente tinha cada célula responde para um ITD diferente. Aqui a mesma célula respondendo em graus diferentes, gerando taxas de disparo diferentes, dependendo do ITD, né? Então, resumindo só o pedaço que a gente falou aqui. A audição de mamífero é bem diferente das aves, né? Evoluiu diferente e evoluiu de forma independente, né? E gerou circuitos que controlam a audição bem diferentes também, tá? E os circuitos de mamíferos lidaram inicialmente com o processamento de TD, e a computação de TD apareceu depois, usando a arquitetura prévia do ILD, né? Esses são todos os elementos. E daí agora a gente consegue e é dessa forma que nós humanos processamos também, né, o ILD. Então, quando a gente olha o som variando no volume ou variando no tempo, a gente consegue perceber azimuth por esse processamento que acontece no MSO e no LSO e no MSO, no núcleos olivares medial e lateral, núcleo medial lateral, olivar lateral e olivar medial. Tá? Bonitinho, né? E com esse tipo de coisa que eu trabalho aqui no FABC, né? Eu trabalho com a computação de ITD e LD em humanos, né? Em mamíferos. Eu uso toda essa informação que se sabe de roedores, de gatos, né? De felinos, né? Para tentar entender como que se dá a computação e como que se dá a percepção nos mamíferos, né? E, por exemplo, querendo olhar como que apresentando sons para os meus mamíferos, né? Para os humanos, apresentando sons por fone de ouvido e pedindo para eles dizerem de onde vem esse som e quanto que ele confia naquela percepção dele, né? E daí tem umas coisas muito loucas, né? Que a gente vê no comportamento, né? Então, que a gente tem uma associação entre azimuth e TD, né, que tem uma dada função que relaciona azimuth com ITD, né, ou seja, quando você coloca um ITD no fone de ouvido, você esperaria enxergar essa percepção de azimuth, né, ou seja, com essa função que tem uma derivada gigantona na periferia e uma derivada um pouquinho menor na frente, né, só que na hora que você vai ver as respostas, dá umas coisas muito loucas aqui, que a derivada é maior na frente do que na periferia, na relação entre ITD e azimuth, né? Então, coisas que não seguem a relação física, que tem alguns vieses, e eu tento explicar essas coisas olhando, sabendo como é que esses circuitos funcionam e como que a gente poderia gerar esses vieses, né? Então, seria aqui uma junção dessa parte de fisiologia mais firme, né, de registro eletrofisiológico, aqui fazendo uma ligação com psicofísica, né, psicofísica de humano, né, vendo como é que os humanos respondem, como é que eles percebem essas coisas, e como é que eles juntam. Aqui essa pista aqui foi só com ITD, né, então só apresenta o som no fone de ouvido, som no mesmo volume, né, com ILD 0, variando no ITD. Ou a gente pode fazer misturas do ITD com o ILD,
né? Ou seja, a gente pode jogar o ITD de um lado e LD do outro, fazendo essas brincadeirinhas e vendo como que essas pessoas estimam as posições, né? Então, vendo como que é a combinação entre pista de ITD e de LD, né? Aqui a gente fez o quê? O que era? O verde era com ITD 0, né? E aqui a gente mudava o ILD. Tá? Então, quando o som ele é mais alto na esquerda, as pessoas respondem para a esquerda. Quando o som é mais alto na direita, eles respondem na direita. Né? E tem essa relação dada pela curva verde. Mas se a gente joga um ITD que está sempre para a direita, nos 30 graus, né? Daí você vê que as respostas seguem uma mistura, uma média do ITD e do ILD. Tá? Então, uma coisa parece que compensa a outra, né? ITD para um lado e ILD para o outro. As coisas são meio misturadas. Né? Você tira uma média entre ITD e ILD. Tá? E aqui, quando você coloca o ITD para o outro lado, né? Então, você tem uma média do outro lado. Então, fica tudo simétrico, né? E é esse tipo de coisa que eu estou pesquisando aqui na UFBC, tentando fazer essa relação entre fisiologia e psicofísica. E no objetivo final é conseguir explicar como que a gente faz a estimação de azimuth, mas também quero trabalhar depois com elevação e com profundidade para conseguir fazer uma resposta motora completa, percebendo a posição da fonte sonora. Tá? E esse era o que eu queria falar para vocês de localização de som em mamíferos. Tá? Esse aqui é o essencial da aula mesmo. Tá? Tem mais para quem quiser. E esse aqui é a parte de localização sonora em mamíferos. E essas são as questões que eu pergunto aqui sobre label line, rate code, aquelas sinapses. Eu peço para vocês ouvirem aquele mesmo som que a gente tinha dado na aula da coruja, mas o que vocês percebem, né? E depois discutir um pouquinho como que esses sons que a gente vê no YouTube, esses sons de 8D, como que é a percepção disso, tá? Essas são as questões. E beleza, daí quem quiser continuar aqui, eu vou falar um pouco da minha pesquisa, um pouquinho mais da minha pesquisa, para conseguir entender um pouco desses vieses, e quem tiver interessado, continua aí, quem não tiver, fica a mula, tranquilo, de boa, não vai, isso aqui não é conteúdo da disciplina, é mais conteúdo para quem está interessado em entender como que esses vieses acontecem e tal. Tentativas de explicar como que esses vieses acontecem. Tá? Isso que eu vou começar a falar a partir de agora. Tá? E para conseguir falar disso, primeiro eu tenho que relembrar o que tinha lá o que a gente tinha falado na aula, né? Então, no Candel, tudo bonitinho, essa questão de como que classicamente achavam que era a audição de mamífero, né? Que era inspirado no das corujas, que a coruja trabalhava com aqueles delay lines e com aquelas células que detectam coincidência, então seria label line, né? Então, cada célula respondendo para um ITD diferente, né? E depois, considerando que o circuito que trabalhava com isso era exatamente esse, foi feita em humanos, né? Então, o pessoal da psicologia, dos 40, 50, fizeram estimativas sobre limiares de detecção, né? Ou seja, o quanto que é fácil perceber variações do som, da posição do som na frente, ou variações da posição do som na periferia, né? E isso aqui foi feito num laboratório de acústica, né? Então, existia uma pessoa sentada numa cadeira, com a cabeça fixa, e tinha um falante preso numa estrutura aqui que era possível girar, tá? E esse falante estava aqui e o som era apresentado numa posição, aí depois o experimentador movia o falante ou para a esquerda, para a direita, e a pessoa tinha que falar, tinha que responder no botãozinho ali, se o som tinha mudado para a esquerda ou para a direita. E depois, estimado os limiares de detecção, quanto que é o ângulo mínimo para perceber diferenças,
observaram como que era o limiar para conseguir perceber diferença para diferentes frequências em diferentes posições, né? E isso aqui foi só transformado, né? Essas posições foram transformadas em ITDs, né? E os limiares de ângulo que era possível perceber, né? Então, um limiar baixo seria mudancinhas pequenas, já são fáceis de perceber. Um limiar alto, você tem que mudar um montão para conseguir perceber essa diferença, né? Então, esses limiares nessas diferentes posições foram estimados, né? Então, esse foi o trabalho do Mills, em 58, estimar, por exemplo, um som de 250 Hz na frente, o quanto que você pode mudar na posição para a pessoa perceber. E é coisa como 15 microsegundos, né? 15 microsegundos a pessoa já consegue perceber para 250 Hz. E se você baixa a frequência para 1000 Hz, é 10 microsegundos. Né? Então, uma variaçãozinha de 10 microsegundos, que está associada mais ou menos a 1 grau, né? 1 grau na posição esquerda-direita, quando o som está na frente, a 1000 Hz, se você mudar 1 grau, a pessoa já consegue perceber com razoável acurácia, né? É uma mudancinha super pequenininha, super fácil de perceber na frente, né? Só que quando você faz a mudança na periferia, né? Se você vai olhando mais para o canto, esses limiares são mais altos, né? E daí eles viram 3 graus ou 4, 5 graus, né? Então, dependendo da frequência, dependendo da distância, você tem limiares maiores, tá? Mas, de certa forma, o que aparece é que quanto mais para a periferia você vai, quanto mais a caixa de som tá na periferia, maior tem que ser a mudança para ser percebida, né? Ou seja, os limiares são maiores na periferia do que na frente, tá? Na frente é fácil perceber, mudança na periferia é difícil, tanto na esquerda quanto na direita, tá? E a explicação para isso é da quantidade de informação, né? Se você pega um som na frente e você muda aqui, por exemplo, muda 15 graus para a esquerda ou para a direita, você tem uma mudança gigante na variação de ITD, né? No quanto que o tempo muda, o quanto que a diferença entre o tempo das orelhas muda. Ou seja, um som na frente, ele carrega muita informação naturalmente. Então faz sentido você ter um sistema nervoso que consegue processar bem à frente, tá? Se você vai lá para o 90 graus e você muda 15 graus, né? O seu ITD quase não muda. O seu ITD continua quase o mesmo. Então, por que raios ficar fazendo processamento daquele ITD muito bem? Né? Aquele ITD não traz muita informação sobre refinada sobre a posição, se é 90, ou se é 75, ou se é 60 graus. É tudo muito parecido, né? O ITD é tudo muito parecido, ou seja, não tem tanta informação. Ou seja, quando você coloca a pessoa numa condição experimental, apresentando esses sons numa caixa de som, você enxergaria esses limiares. Ou seja, a informação se reflete no sistema nervoso. Tá? Então, o sistema nervoso dessa pessoa está adaptado para lidar com essa informação que vem da física do mundo, né? O sistema nervoso ele foi moldado, né, na evolução para lidar com as estatísticas do mundo, né? Se o mundo funciona desse jeito, se os ITDs variam um pouco em função do azimuth, faz sentido que o sistema nervoso não tenha você não gasta o sistema nervoso, você não gasta o processamento neural para processar informações para processar pistas que não trazem informação. Essa é a lógica básica para a psicofísica aqui, certo? Então, os limiares são mais altos porque tem pouca informação de azimuth na pista de TD, tá? E considerando o jeito que o sistema, que era se pensado como esse sistema funcionava, né, a partir dos dados que vieram da coruja, né, no 70, foi construído um modelo de como que era feito o processamento dos sons
o processamento espacial do som, né? Então, esquerda e direita, você tem um processamento aqui das diferenças de tempo e umas diferenças de volume, e isso tudo era misturado, as diferenças de tempo e de volume, e as pessoas estimavam uma posição. Foi criado um modelo para, a partir do som, dar uma estimativa de posição. E aqui, essa parte que era de processamento de tempo, ela usava uma lógica como essa, né? De que existem diferentes linhas de atraso, e daí essas combinações desses pares de linhas de atraso estimulariam células específicas, né? Então, para conseguir explicar esses limiares, nesse contexto, faz sentido o quê? Ter um montão de célula que responde para frente. Então, você consegue ter um limiar pequeno. Já para a periferia, que tem pouca informação, você teria pouca célula respondendo. Ou seja, você teria vamos supor que essa aqui seja a frente e essa aqui seja a periferia de um lado e a periferia do outro. Você teria muito mais células respondendo para a posição da frente, né? Então, eu teria uma população gigante de neurônios respondendo para frente e poucos neurônios respondendo para a periferia. Desse jeito, você conseguiria fazer esse modelo representar esses limiares, tá? E é isso que foi montado nesse modelo de 78, de Stanley Coburn, né? Então, quando você pega um som que vem de 500 microsegundos, né? Numa dada frequência, acho que aqui era com 500 Hz, tá? Mas um som que tinha um ITD de 500 microsegundos, em 500 Hz, ele é ambíguo, né? Então, ele poderia... ele traz informação sobre os 500 microsegundos também, mas ele também traz informação sobre a fase de onda, o ciclo, quando os ciclos, né, do seno estão 2π para um lado ou 2π para o outro, né? Então, aquela história de ficar brincando com fase e brincando com intensidade, né? Então, ele poderia... Os 500 microsegundos estariam aqui, mas ele poderia... aquele mesmo som, ele poderia representar um ITD muito maior ou um ITD muito menor, se você pensasse em fase, né, colocando 2π para um lado ou 2π para o outro. Mas, enfim, está aqui o 500, e você teria aquela densidade de células que responderiam para os mais para frente, né? Então, que teria um monte de célula respondendo para o ITD da frente, né? E aqui estaria essa densidade de células. Então, você pegaria essa distribuição das coincidências que foram encontradas e multiplicaria ponto a ponto pela densidade dessas fibras, né? Então, tem muito mais fibra na frente. Quando você multiplica ponto a ponto, o que acontece aqui, você tem uma atenuação desse pico, né? Aqui você multiplica esse monte de pico por zero, então não aparece. Esse aqui também quase some, e você teria lá a sua percepção dos 500 microsegundos, e isso seguiria mais para frente, permitiria gerar a sua estimação da posição, tá? Tudo lindo, tudo bonito, no modelinho que funciona que nem a coruja, né? Ou seja, isso aqui conseguiu prever uma imensidade de resultados da literatura, tá? Então, isso aqui conseguia prever, era um modelo que previa psicofísica, tanto esse resultado aqui, como vários outros resultados da literatura, tá? E daí chegou o Mala, né? O cara que fez o experimento no porquinho da Índia e viu que a coisa não funcionava daquele jeito, né? Que falou, poxa, não é do jeito, a fisiologia não é essa. Você tem um modelo que responde perfeito para o mundo de informação, perfeito para o mundo de psicofísica, construiu um modelo que consegue prever tudo, lindo, tá tudo certo, mas não é assim. Mas não é assim, a fisiologia não é essa, tá? A fisiologia não é essa, o circuito funciona de outro jeito, né? Com aquela diferença dos pulsos e tal. Esse registro
esse registro que se encontra no colículo inferior dos mamíferos indica que o processamento é feito de outra forma, tá? Do jeito que se tinha falado. Inclusive, dá para, se a gente quer fazer um modelo que consegue prever alguma coisa, na parte informacional, tem que ser com base nesse circuito, tem que partir da fisiologia, tá? E daí esse mesmo autor, o McAlpine, ele criou um modelo junto com um computeiro, que é o Nico Harper, e que ele buscava essas características de informação, né? Quanto que, se você tem um neurônio que ele está centrado aqui num determinado ITD, numa determinada diferença de fase. IPD e ITD é a mesma coisa, né? ITD é Interaural Time Difference, IPD é Interaural Phase Difference, né? Diferença de tempo interaural e diferença de fase interaural. Então, vamos supor que a gente tem um neurônio aqui que responde maximamente para uma fase, para um ITD ou para uma fase, né? Então, ele começa, se você faz o experimento, colocando o som no fone de ouvido, você põe o som variando nas diferentes fases, ou nos diferentes tempos, é a mesma coisa, né? Você vê que a taxa de disparo vai subindo, até que tem um ITD ótimo, né, um IPD ótimo, e depois começa a cair, tá? E você consegue calcular a quantidade de informação nesse contexto de que a taxa de disparo que traz informação, né? Então, quanto mais varia a taxa de disparo, mais informação isso traz. Então, a taxa de disparo está em vermelho e o máximo de informação que aquele neurônio traz se dá no lugar onde tem a maior derivada, né? A maior derivada, a maior inclinação do Turing Curve é onde traria mais informação, tá? E você consegue calcular a informação, essa informação de Fisher, né? Fisher Information, para cada ângulo, ele seria a derivada da taxa de disparo média, tá? Dividido pelo desvio padrão, tá? E depois tem um outro componente aqui que é a derivada do desvio padrão, enfim, mas é o Fisher Information, então você consegue pegar informação sobre a derivada da média e a derivada do desvio padrão, tudo dividido pelo desvio padrão. Quanto mais varia, menos informação você traz. Tá? E essa é a brincadeira do Fisher Information. Você aplica essa fórmula aqui, olhando a taxa de disparo média e a taxa de disparo, a variante, o desvio padrão da taxa de disparo, você consegue computar esse Fisher Information. Isso aqui seria coisa importante, e dentro desse contexto de disparo dessa forma, a ideia é conseguir explicar o que se enxerga nos mamíferos. Tá? Aqui, por exemplo, não foi aquele tal dado não do porquinho da Índia, mas do gérbio, né? Um outro roedorzinho aí, tá? É tudo rato, camundongo, gérbio, porquinho da Índia, tá tudo dentro do mesmo grupão. Chinchila, é tudo um grupão de roedores aí. E todos eles são aparentados. E todos eles enxergam o quê? Os neurônios todos disparando, um grupo de neurônios de um lado e um grupo de neurônios do outro, né? Ou seja, aqui quando você pega quando você registra quando você registra os neurônios, você vê que todos eles disparam para o lado ipsilateral, né? Eles disparam quando o som que vem é contralateral, falei errado, né? Então eles disparam mais para o lado contralateral. Então aqui você teria os neurônios do lado, eles responderiam para IPDs. Aqui seriam. Tô falando besteira aqui, me desculpa, galera. Então você tem isso aqui, cada colículo de cada hemisfério do bicho, né? Então você tem o colículo do lado direito, que responde para esses ITDs esquerdos, e o colículo do lado esquerdo, que responde para os sons do lado direito. Tá? Então você tem os dois colículos, um em cada lado do sistema nervoso desses roedores, né? E daí você teria, de um lado, todos os neurônios respondem, do lado direito, o colículo do lado direito responde para uma diferença de fase correspondente ao lado esquerdo. E os do outro lado correspondem ao outro lado. Enfim, você só tem esses dois conjuntos de células ao longo das várias frequências. Cadê?
ao longo das várias frequências, todos eles respondendo para a mesma fase, tá? Aqui essas fases é sempre a mesma, tá? Então, todos os neurônios respondendo para a mesma fase, né? Que são os diferentes ITDs para cada som, dependendo da frequência, né? Então, é aquela história que a gente já tinha visto no porquinho da Índia, só que transformado, em vez de diferença de tempo, diferença de fase. Então, você tem todos os neurônios respondendo para a mesma fase. E esse jeito que esses neurônios... O jeito que esses neurônios estão tunados, né? O jeito que esses neurônios eles estão sintonizados para uma diferença de fase, isso estaria gerando codificando otimamente o espaço para esses bichos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que os sons que chegam das diferentes posições, se você faz um tuning dessa forma, você estaria representando maximamente o espaço. Ou seja, isso aqui seria uma codificação ótima do ambiente espacial, do ambiente auditivo espacial. Se você faz um tuning dessa forma, você maximiza a informação de Fisher. Ou seja, você consegue otimizar todo o processo, tirar o máximo de informação sobre o azimuth a partir da taxa de disparo dessas células. Tá? Então, essa é a ideia dele, que isso aqui, considerando que o sistema nervoso dos mamíferos trabalha com uma codificação de taxa, tá? Considerando que ele trabalha nessa codificação de taxa, você faz um tuning dessa forma, você tem uma maximização da informação codificada, se você faz o tuning dessa forma. E você pode buscar essa mesma otimização olhando, por exemplo, para a coruja. A coruja faria uma coisa parecida com isso, e otimizaria a informação, o humano faria dessa forma, o gato faria dessa forma. Então, ele pegou esse mesmo modelo que ele tinha treinado nos gérbios e nos porquinhos da Índia, e aplicou para diferentes espécies. Tá? Lindo, né? Então, aqui seria o do humano, né? Que essa seria a codificação da Fisher Information, dessa forma. Você tem de um neurônio, mas quando você pega toda a população de neurônios dos humanos, você teria uma distribuição diferente. Tá? Só que isso aqui, quando você coloca isso aqui em função dos limiares, você vê que não tem aquela relação, né, de que é melhor na frente em relação à periferia. Né? Na frente tem uma codificação boa, na periferia também tem uma codificação boa, talvez um pouco melhor aqui, mas aqui pior, mas não bate nada com isso. Ou seja, a predição dos dados psicofísicos é terrível. Tá? E a ideia é a seguinte, você tem aqui uma relação você consegue, tem uma base de fisiologia, tem toda uma lógica de informação, mas que não bate, que não funciona. Ou seja, tem uma predição ruim dos resultados psicofísicos. E daí você cria na literatura, você cria dois grupos, né? O pessoal que trabalha com psicofísica, eles falam, poxa, eu tenho um modelo inspirado nas corujas que funciona muito bem, tá? É um modelo sem suporte fisiológico, mas ele consegue prever muito bem a psicofísica. Ou seja, eu prefiro... Tem um grupo de pessoas que prefere trabalhar com isso. Né? Já os outros falam, não, a psicofísica é isso, a psicofísica é importante, ok? Mas a fisiologia está aqui. Eu prefiro ficar com esse outro modelo que tem suporte tanto da fisiologia quanto da evolução, essa história de que os mamíferos trabalhavam com ILD primeiro e que tem que ser um sistema como o ILD. Ou seja, um modelo era bom para um lado da psicofísica e o outro modelo era bom para a fisiologia. Né? E daí ficava nesse mundo, e desse jeito ficou desde do início dos 2000, né? Que foi quando esse modelo, esses estudos de fisiologia apareceram. E essa área era composta de pessoas do lado A e do lado B, assim, pessoas que gostavam mais desse tipo de modelo ou gostavam mais desse tipo de modelo, né? E que estava mal, né? E que não faz sentido ser desse jeito. Até que alguém chegou e descobriu essa pecinha que faltava. Essa pessoa sou eu, né? Então, esse trabalho aqui é o trabalho que acabou de ser publicado com aquele cara com o José Penha, que é um cara das corujas. O Brian também é um cara das corujas. A Elise, que é do EG. Eu fiz um experimento com humanos. Eu fui para um laboratório de corujas, trabalhei com humanos lá, né? Fiz muita coisa com humanos. E tentando responder esse pedaço da história. Tá?
E o pedaço que estava faltando era a parte de informação. Como que são as estatísticas dos sons naturais? Isso aqui estava mal resolvido. Lembra que eu falei que tinha aquela história que sons na periferia são piores e som na frente é melhor, e que é só isso, porque tem a ver com a inclinação da média, vendo que não é bem... se você faz uma análise melhor de informação, considerando essas coisas de Fisher Information, né, essa mesma coisa que a gente tinha visto aqui nesses modelos de Turing-Curve. Se você faz uma análise dessa forma para o som, né, usando a ferramenta certa de informação, o que você vê é que a informação é muito mais complicada do que aquilo que tinha sido colocado, né? Aqui, então, esse aqui é o jeito que eu fiz essa análise, né? O que é? Então, é o som que chega nas orelhas de uma pessoa, então, um som que vem a 15 graus, né? Um som que vem a 15 graus, que ele chega na orelha dessa forma, por exemplo, na orelha esquerda, na orelha direita. E quando você filtra na cóclea, né? A cóclea tem aqueles diferentes pedaços, que cada pedaço filtra o som numa bandinha de frequência, né? Então, aqui é uma bandinha centrada nos 1000 Hz. Quando você olha esse som, as diferenças de fase, né? As diferenças de fase instantânea, você vê que ela não é constante ao longo do tempo. Ela varia ao longo do tempo. O ITD não é um ITD que vem... Você tem aquela posição e você tem o ITD correspondente. Você tem uma distribuição, porque ele varia ao longo do tempo. Dependendo da interferência, das frequências, né? Existe interferência entre... O 1000 Hz não vem sozinho, né? Tem o 1001, 1002, 1003, o 999, 998. Tem várias frequências que estão filtradas junto naquele pedacinho de cóclea que responde para 1000 Hz. E essas diferentes frequências geram interferências, né? Então, frequência próxima gera aqueles batimentos, né? E aqueles batimentos que a gente tinha visto no peixe elétrico, né? Então, esses batimentos geram variabilidade no ITD ao longo do tempo, tá? Ou seja, não dá para só falar aquela posição tem aquele ITD. Aquela posição tem aquele ITD médio e um desvio padrão. O ITD daquela posição, 15 graus, nos 1000 Hz, tem um ITD de menos 72 microsegundos, mais ou menos 81 microsegundos. Se você olha como é que a cabeça filtra e o jeito que a cóclea filtra o som, se você põe as duas coisas juntas, você vê uma distribuição, tá? E essa distribuição que eu computei, essencialmente, esse foi o pulo do gato, calcular direito como que o ITD como que o ITD como que é a informação sobre o azimuth carregada no ITD nos sons naturais, tá? E é assim que a coisa acontece. Então, que eu peguei sons gravados na orelhas de 51 pessoas, filtradas na cóclea, num modelo de cóclea, né? Para cada uma dessas, centrados em cada uma dessas frequências, você vê qual que é o ITD correspondente a cada azimuth, né? Então, você tem um ITD médio para cada frequência, para cada azimuth, né? Então, tem umas variaçõezinhas ali na inclinação e tal, mas esse é um pedaço da história que já estava bem descrito. O outro lado é esse desvio padrão, essa variabilidade do ITD, tá? Esse desvio padrão aqui, que está associado a cada frequência em cada azimuth. E você tem uma distribuição, os sons na frente, eles são menos variáveis do que na periferia, mas é uma bagunça aí. Quando você pega aquela quantificação do Fisher Information, você vê que o padrão é muito mais complicado do que aquilo que tinha sido colocado, que na frente a derivada era maior do que na periferia e pronto. Você vê que varia ao longo das frequências, e que é um padrão diferente, que é melhor na frente, a informação de Fisher, mas que ela segue um padrão mais complicado, né? Então, essa é a informação que existe nos sons naturais. Então, um som natural que vem que tem um ITD de 400 a 500 Hz, ela tem uma quantidade de informação sobre azimuth que está quantificada aqui nesse índice do Fisher Information, tá? E isso varia, você consegue caçar para cada som de cada ITD, em cada frequência, quanta informação ele traz sobre o azimuth, traz sobre a posição, tá? E é esse mapa que quantifica essas informações, tá?
E o que é legal aqui, a lógica que a lógica desse trabalho, o que é? É que é essa a estatística importante, né? Que os sons naturais, eles teriam essa quantificação de informação dada pelo Fisher Information do ITD médio e desvio padrão ali. E a ideia é que por o som sendo desse jeito, o ambiente sendo desse jeito, cada ITD trazendo uma quantidade de informação diferente, né? Maior na frente, mas enfim, tem um padrão complexo aqui, né? Para cada frequência. O som sendo dessa forma, o ambiente sendo dessa forma, aí por evolução ou por aprendizagem, né? Pode ser tanto por o cérebro, a cabeça dos humanos e dos proto-humanos, eles eram de um tamanho mais ou menos parecido, a cóclea era mais ou menos parecida, então essa informação poderia ser incorporada ao sistema nervoso, tanto por evolução, mas poderia ser também por aprendizagem, né? Então, ao longo do desenvolvimento de uma pessoa, essa informação, quando a pessoa navega no mundo, ela aprende quanto que cada ITD traz de informação sobre azimuth, né? Então, poderia ser tanto por evolução quanto por aprendizagem, mas de alguma forma isso seria incorporado no sistema nervoso. Ou seja, o nosso cérebro seria preparado para trabalhar com aquele padrão de informação que existe no ambiente natural. Então, o sistema nervoso ele seria dessa forma, né? Então, ele processaria melhor ITDs na frente e pior ITDs na periferia, seguindo exatamente aquela quantificação que a gente fez nos sons naturais, tá? E essa é a brincadeira. Aí, qual que é o trabalho, né? Esse trabalho aqui, coletado aqui na FABC, né? De olhar qual que é o limiar de sons colocados no fone de ouvido, né? Então, tons colocados no fone de ouvido. Um tom, ele só tem uma frequência, ou seja, ele não vai ter aquelas interferências, né? Ou seja, não vai gerar variabilidade. Num tom, o ITD é único, né? Só um ITD. Né? É um valor de ITD mais ou menos zero, né? Quando você apresenta um tom no fone de ouvido, não existe nada disso. E daí só olhava qual que era o limiar para tons, para discriminar tons no fone de ouvido nessas diferentes frequências. Gerou a gente tem uma distribuição dos ITDs, né? E dos ITDs de limiares, tem sons que têm limiares mais altos, sons que têm limiares mais baixos, mas quando você olha qual que é a informação de Fisher daquele ITD, naquela frequência, no som natural, como que era o som natural você consegue quantificar, prever o limiar olhando a informação de Fisher daquele ITD no som natural. Apesar do som colocado no fone de ouvido não ter aquela informação, a informação de Fisher no som de ouvido, ela é uma reta, né? Ela não varia. Aqui não varia o Fisher Information dependendo do ITD. É tudo a mesma coisa, né? Porque não tem variabilidade. Mas, se você olha qual que é o ITD, qual que é o Fisher Information daquele ITD naquela frequência no som natural, você consegue prever. Ou seja, o nosso sistema nervoso, então, de fato, está prevendo, ele funciona dessa forma, né? Então, e daí vem o nome do artigo, né? Que é a estatística natural do ITD prediz a percepção espacial de ITD. Tá? Então, o sistema nervoso, a gente mexeu otimizou o sistema nervoso para trabalhar com essa informação que vem dos sons naturais. Ou seja, a quantidade isso aqui é a conclusão, né? A quantidade de informação dos sons naturais prevê os limiares dos sons experimentais. Tá? E depois eu fiz um trabalhinho com modelagem, que eu peguei aquele mesmo modelo do Harper e McAlpine, que colocava os tuning curves e as distribuições de Fisher Information para cada neurônio. Eu falei, eu vou fazer essa mesma coisa, só que ao invés de tentar representar todos os ITDs, tentar fazer uma codificação ótima do ambiente, eu vou falar, não, eu quero fazer exatamente essa codificação que existe no ambiente natural, dos sons naturais. Eu fiquei mexendo nesse modelinho, colocando neuroninhos mais para a esquerda ou mais para a direita,
mas para eles gerarem uma distribuição de Fisher Information que é igual a essa daqui, dos sons. E quando eu faço isso, o que aparece? Os neurônios todos tunados de um lado ou do outro, né? Ou seja, essa previsão, a previsão, esse tuning curve gera esse Fisher Information, que é o Fisher Information que a gente observa no som natural, né? Ou seja, toda essa coisa junta então, deu clique, né, na área. Então conseguimos achar essa peça que faltava, né? Que esses dois modelos, na verdade, eles quando você faz uma coisa como essa, você botou um monte de Fisher Information na frente. Esse modelo funciona porque ele tem mais ou menos a mesma cara do Fisher Information do som natural. E aqueles dados fisiológicos, eles funcionam porque eles têm mais ou menos o mesmo Fisher Information da informação natural. Todos esses modelos estão gerando essa mesma coisa, né? Então, essa é a pecinha que faltava mesmo. Então, a distribuição dos túneis de neurônios, para qual ITD que os neurônios da chinchila, do gérbio, do porquinho da Índia, como que eles respondem, a gente supõe, olhando esses dados de humanos, né, que todos eles estão fazendo essa mesma coisa, né? Tem que fazer esse experimento agora, né, de olhar o som na orelha do porquinho da Índia e ver se consegue gerar aquela mesma distribuição que é observada nos registros fisiológicos clássicos deles, tá? E é com base nesse trabalho que a gente tenta explicar aqueles vieses de estimação, né? Naquele trabalho lá que a gente estava falando de que as pessoas eram apresentadas diferentes ETDs e elas respondiam com diferentes posições, né? E daí existe essa diferença nas curvas, né? Uma que tem a derivada alta na periferia, e essa aqui seria a relação física, mas a resposta comportamental seria essa, né? E faz algum sentido, né? Porque os sons da periferia, eles não são pouco discrimináveis. Então, se você não discrimina, por que raios você vai responder diferente? Né? Então, você consegue justificar por que ficaria os sons com ITDs vizinhos aqui ao 500, eles geram todos a mesma percepção de azimuth, né? Então, porque elas não são discrimináveis, né? Então, conseguiria explicar por que a coisa é desse jeito, por que teria esses vieses aqui de as pessoas responderem sempre para o mesmo local na periferia, porque elas simplesmente não discriminam, né? O problema é que gera umas coisas muito mais complicadas do que isso. Isso aqui é do mestrado do Alexandre, né? No Alexandre Martins Fontes, não sei se vocês conhecem, alguns de vocês aí devem ter assistido com ele as aulas. E que essa aqui é um pedaço da história, né? Que é a estimação média, né? E os vieses, né? Que é essas respostas. Mas elas também têm umas coisas estranhas, do tipo a quantidade, a variabilidade, ou o tempo de reação, ou a confiança. E tudo isso junto, você fala, poxa, não dá conta só pensar em discriminabilidade. Você tem que olhar coisas um pouquinho mais, um pouquinho maior, olhar uns outros detalhes. A gente está tentando construir um modelo que conseguisse gerar todas essas propriedades. A gente criou um modelo que era, a partir do input, você compara com uma metacognição, o quanto que eu acredito naquele som, né? O som, ele vem de um lugar onde ele tem um lugar onde ele é... Eu sei que eu tenho informação, né? Eu sei que o som na frente tem bastante informação. Se ele veio da frente, eu vou fazer ele com cuidado. Eu vou, de fato, processar qual que é o ITD e ver qual que é o ITD, qual que é o azimuth associado àquele ITD. Mas se ele vem de um lado, vem da periferia, fala, putz, eu sei que eu não sei, né? Então, você teria uma resposta estereotipada, né? Então, esse aqui é um modelinho que conseguiu gerar aquele mesmo padrão de resposta, pensando que a gente tem uma tomada de decisão perceptual, né? De usar informações informativas e responder nas coxas quando você sabe que não tem muita informação, né? Esse é o princípio lógico desse modelo, né? De que pistas informativas são respondidas direito, pistas não informativas são respondidas de forma estereotipada.
né? E quando você faz um modelinho dessa forma, você consegue prever o comportamento e você consegue ver que isso tem algum ganho ecológico, né? Então, se você usa uma informação, usa toda a informação disponível, sempre você acaba fazendo respostas um pouco mais lentas, né? Se você faz numa simulação que seja, eu vou procurar até encontrar. Se você usa toda a informação, né, ou seja, só usaria esse pedaço do modelo, você você demoraria muito para achar alvos. E se você faz essa alternância entre usar a informação quando ela é útil e fazer uma resposta estereotipada quando você sabe que ela não serve muito, você acaba conseguindo encontrar o seu alvo mais rápido, né? A latência para encontrar o alvo, ela tende a ser um pouquinho menor do que no caso em que só usaria toda a informação todo o tempo, independente se tem muita informação ou pouca informação. Enfim, trabalho em andamento, loucura, né? Isso aqui com certeza não faz parte da aula, isso aqui é parte do mestrado do Alexandre, né? Ele é o pedaço que a gente está tentando resolver. A Thaís está envolvida está envolvida nesses trabalhos com limiares, a Juliana também está envolvida com os trabalhos de limiares e respostas de EG, o Tomás terminou o PDPD agora, está fazendo as coisas junto com o Alexandre, tentando montar esses modelos, e eles três vão apresentar no simpósio, né, de C agora, e daí eles prepararam os videozinhos das apresentações deles, e se quiserem ter uma noção do que acontece, o que a gente faz aqui no laboratório, eu apresentei mais o trabalho do Alexandre, mas tem o trabalho dos ICs aqui, né? Que estão todos no YouTube, tá? Bom, beleza. Então, só um parênteses aí, então, sobre localização de som em mamíferos e como que é feita a pesquisa em humanos, tentando fazer essa ligação holística de evolução com física e de toda a parte de fisiologia que tem no meio do caminho, e psicofísica, enfim. Esse é o trabalho que eu estou fazendo com localização de som em mamíferos. Tá? E que encaixa bem aqui no tema dessa aula, né? Apesar de 40 minutos depois de terminar a aula, estou falando aí. Bom, beleza? E é isso. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, é só perguntar. Ou eu posso desligar a gravação também, se alguém quiser parar a gravação.